sem reflexos nenhum. Carvalho tentou estabilizar a condição da mulher, mas não havia sinal de melhora. Eu e da minha equipe, nós não tínhamos mais o que fazer. A única coisa que nos restou foi colocarmos dentro de carros, de viaturas, já que nós não possuíamos ambulância, e enviarmos para Belém. Carvalho esperou por novidades sobre o estado da mulher. 5 dias depois, surgiu outro caso grave. Era uma mulher cujas testemunhas diziam ter sido atingida por um forte raio de luz no quintal de sua casa. Ela chegou em viatura, só que num estado de rigidez tão profunda que ela não conseguiu ser dobrada dentro do carro e ela veio deitada no banco de trás com as pernas do lado de fora, porque não dobrava mais. Carvalho também mandou essa paciente para a cidade. Logo, a médica recebeu notícias do hospital de Belém sobre suas pacientes. Ambas estavam mortas. Foi feito por mim, dentro da própria solicitação, que fosse esclarecido o motivo da morte, porque era interessante para que a população soubesse qual a causa da morte. E foi colocado como causa-morte, causa desconhecida. Carvalho não acreditava que sua paciente fora atacada por raios luminosos. Ela suspeitava que a crescente histeria das aparições causara um ataque cardíaco ou derrame. Com o objetivo de acabar com o pânico, Carvalho e outros oficiais da cidade pediram ajuda ao prefeito. Em setembro, o prefeito contatou o Comando Aéreo Regional da Força Aérea Brasileira, conhecido como Comar. Então, o Comar nomeou o capitão Yurangê Holanda para liderar uma equipe de oficiais da Força Aérea em uma investigação dos estranhos eventos da ilha. O repórter Carlos Mendes, que pesquisava os eventos em Colares à época, acredita que a equipe de Holanda foi enviada devido à intensa atividade de guerrilheiros comunistas na região. Segundo Mendes, a Força Aérea imaginava que as luzes fossem causadas por armas disparadas na selva e a missão de Holanda era encontrar os rebeldes. Eu acredito que lá em Colares era, sobretudo, investigar se havia atividades subversivas de agentes comunistas. Mas, se esse era o objetivo do projeto, ele recebeu um nome curioso. A missão do capitão Holanda foi batizada de Operação Prato. Rapidamente, uma equipe foi reunida. Penon Frias, com 37 anos na época, foi escalado como piloto. Se desconfiava que fosse um tipo de aparelho que estava violando o espaço aéreo brasileiro. Não sabíamos de que país era proveniente, mas alguma coisa estava violando o espaço aéreo brasileiro. A aeronáutica tinha, por obrigação, verificado de que se tratava. No início de setembro, Holanda e sua equipe de oficiais, engenheiros e cientistas chegaram em Colares. Os homens levantaram abrigos e armaram telescópios e câmeras próximo à praia. Eles conduziram as atividades na frente da população, esperando que isso desse fim ao medo que tomara conta da ilha. Quando nós chegamos em Colares, o pânico era total na cidade. E toda, aliás, o litoral todo. A população já não dormiu mais apavorada. E o pânico, embora ele tentasse acalmá-los, não conseguia. Viu? Principalmente moradores mais antigos, porque já havia alguns afetados pela luz. Uma vez em Colares, a equipe da Operação Prato tentou coletar o maior número de informações. O capitão Holanda imediatamente foi visitar a doutora Adelaide. E a primeira coisa que me foi feita, de proposta, às 6 horas da manhã, quando eu recebi a comitiva da aeronáutica, é que eu dissesse à comunidade, a partir daquele momento, que todos os casos de pessoas acometidas era histeria coletiva. Para a médica, aquele encontro era um primeiro sinal de que a Força Aérea não estava interessada em esclarecer os fatos, mas sim em cobri-lo. Ela se recusou a obedecer. Eu não poderia enganar uma comunidade inteira que esperava muito de mim.
principalmente apoio e credibilidade. Holanda também falou com testemunhas locais, incluindo Emídio Campos Oliveira, na época com 48 anos. Um morador que fora atingido na coxa pelo raio luminoso. Vieram me ver, aí me fotografaram aonde fui atingido. Só quem viu a minha marca foi o pessoal da aeronáutica. Ainda chegaram a ver a marca. As aparições continuaram nos 4 meses seguintes. A equipe do capitão Holanda seguiu coletando informação das testemunhas e oficiais da cidade. O equipamento de vigilância funcionava 24 horas por dia. Mas a Força Aérea não revelou suas descobertas ao público. Quem acreditava que a Operação Prato ajudaria a revelar a verdade ficou desapontado. Em vez disso, alguns acreditavam que o caso seria acobertado. Em outubro de 1977, a Força Aérea Brasileira foi chamada para investigar estranhos acontecimentos em Colares. Moradores afirmavam terem sido atacados por OVNIs com potentes raios de luz. Após os encontros, algumas pessoas exibiam estranhas marcas de queimadura. Duas mulheres haviam morrido. O projeto Operação Prato, sob comando do capitão Uirangê Holanda, coletava informações das misteriosas aparições. Os equipamentos que os militares levaram para lá, para Colares, não eram armas. As armas dele eram máquinas fotográficas, muitas máquinas fotográficas. Durante 4 meses, Holanda e seus homens tiraram fotos e fizeram desenhos. Esses são os desenhos feitos pela equipe. Eles também entrevistaram os moradores, inclusive a doutora Velaide Carvalho. Ela tratara dezenas de pacientes que afirmavam terem sido atacados. Inicialmente, a médica não acreditava nas histórias, mas logo ela própria testemunharia uma aparição. Por volta das 18 horas, Carvalho voltava para casa, após seu turno no posto médico local, quando viu uma mulher desmaiar. E eu olhava para cima, aquilo que eu reneguei, que desacreditei, que achei que fosse delírios, loucuras, invenções, pessoas querendo se exibir. Eu vi numa altura semelhante a um prédio de aproximadamente 10 andares, o objeto. O objeto era cilíndrico. Carvalho, de repente, sentiu-se paralisada pela visão. Ele não tinha cor de inox, nem cor de prata, nem cor de nada. Era uma cor dele, própria dele. E ela andava em movimentos elípticos. Ele passava por cima da minha cabeça em movimentos elípticos e voltava novamente. De acordo com os relatos das testemunhas, naquele exato momento a Força Aérea captou um sinal no radar em uma praia próxima. Enquanto a equipe se preparava para focar suas câmeras e telescópios, o objeto desapareceu. Eles tomaram a direção da Bahia e foram em direção ao mar. Holanda e sua equipe continuaram as investigações em Colares. Eles reuniram 500 fotos e 15 horas de filmagem, mostrando o que pareciam ser luzes brilhantes nos céus. Os relatórios da investigação foram enviados para o quartel do Comar, na capital do país, Brasília. A Força Aérea realmente ela se envolveu a fundo com esse tipo de investigação. Eles tinham que dar uma resposta para a população que estava tendo aqueles contatos.
E eu tenho certeza que foi uma surpresa o fato dos próprios militares da Força Aérea começarem a manter os seus próprios contatos, as suas próprias experiências. Em dezembro de 1977, os ufólogos A.J. Gever e Marco Petit trabalhavam escrevendo para a revista UFO, quando tiveram conhecimento das histórias de Colares. The military operation is the first military operation that we know of in Brazil and probably in the world, entirely dedicated to try to understand what was going on here involving the UFO phenomena. Over 3,000 people were interviewed by this military in a 4-month period. Naquele mesmo mês, o capitão Holanda foi ordenado a entregar todo o material e retornar ao Comar. Fotografias, filmes e desenhos foram guardados como material confidencial. He was given the order to shut down the Operation Saucer immediately. He was a military, he didn't ask much question. Agora, uma das coisas que mais me impressionou a outros colegas foi o fato de que no final de dezembro daquele ano, de 1977, quando os contatos cada vez se tornavam mais frutíferos, a gente veio uma ordem que até hoje não se sabe de onde veio para que a operação fosse encerrada. Nos meses seguintes, os relatos de estranhas aparições e ataques misteriosos diminuíram. Em pouco tempo, as histórias sobre as misteriosas luzes nos céus viraram uma lenda local. Nos 30 anos seguintes, a Operação Prato foi mantida em segredo. Mas o capitão Holanda não permaneceria em silêncio para sempre. Em 1997, ele decidiu encontrar A.J. Gever e Marco Petit em uma entrevista gravada nos arredores do Rio de Janeiro. Nessas imagens raramente exibidas, o capitão oferece seu assustador relato do que aconteceu na ilha. Essa nave deu uma explosão como se fosse de um trovão. Uma explosão muito forte e um clarão. Ele disparou com uma velocidade incrível o firmamento e sumiu no meio das estrelas. Em 1977, uma investigação da Força Aérea Brasileira chamada Operação Prato resultou em extenso relatório, mantido em segredo nos arquivos do governo por mais de 20 anos. Os arquivos continham 500 fotos e 3.000 entrevistas com testemunhas supostamente atacadas por luzes brilhantes vindas dos céus da ilha amazônica de Colares. Mas foi apenas em 1997 que esse segredo começou a ser revelado. Junho de 1997. O ufólogo e editor da revista UFO, A.J. Gever, estava trabalhando quando recebeu um telefonema. Do outro lado da linha estava o capitão Wirangê Holanda. Ele comandou a equipe da Força Aérea enviada para Colares em 1977. Ele me ligou e disse que admirava meu trabalho. Disse que eu fazia a coisa certa, mas que no passado não pudemos conversar, pois ele estava no exército. Mas agora ele estava aposentado e se eu quisesse conversar, poderia visitá-lo. Logo, Gever e seu co-editor, Marco Petit, foram visitar Holanda. Por 2 dias, os 3 homens se reuniram na casa do capitão em Cabo Frio, próximo ao Rio de Janeiro. Eles filmaram toda a entrevista. Era um homem muito lúcido. Sua memória era muito boa. Ele podia relatar com detalhes coisas que haviam acontecido há 20 anos, com uma precisão que nos impressionou.
Agora, a parte mais importante, sem dúvida nenhuma, são as suas